Olá, olá, olá! Eu sou o Serginho Henrique e este é o 5º ano do Pastiche. E em 2019, não há outro assunto mais relevante que não seja Jair Bolsonaro. Vamos falar a verdade? Tá bem menos pior do que a gente imaginava, né? No ano passado, durante as eleições, eu fiz alguns vídeos, fiz uma série de postagens, conversei com uma galera me questionando sobre quais seriam os rumos do Brasil caso uma pessoa tão misógina, tão preconceituosa, tão sei lá o que, assumisse o país. Confesso que passados quase 7 meses de governo, os meus temores não se revelaram verdadeiros. Jair Bolsonaro é muito menos perigoso do que parecia ser. A bem da verdade é que, passado boa parte do primeiro ano do seu governo, ele não fez muitas das coisas que prometeu, ou aquelas que ele tentou fazer foram bloqueadas pelo Congresso. As frustrações de Bolsonaro na cadeira certamente o incomodam bastante, mas provam que ele é o político menos preparado para assumir o país no conjunto de situações em que nós estamos envolvidos. Se por acaso ele pensava que ganhar a eleição significava poder fazer o que quisesse, a cada semana que passa fica mais comprovado que as coisas são bem mais difíceis do que o capitão planejava. Jair Bolsonaro, no fim das contas, segue sendo um homem preconceituoso, segue sendo um homem misógino, segue sendo racista e homofóbico. Mas, a bem da verdade, os temores mais terríveis não estão se concretizando. O país não está armado até os dentes e dificilmente o ficará. O maior risco que Bolsonaro ofereceu até agora é a sua cruzada contra o conhecimento. Eu admito que meu maior medo era que houvesse algum tipo de perseguição contra homossexuais, que houvesse algum tipo de desqualificação do trabalho da mulher, ainda mais, ou ainda que, de repente, o Brasil se tornasse uma espécie de apartheid. Mas o risco que o capitão está oferecendo, por hora, não é propriamente a vida das minorias. É preciso que todos nós reconheçamos que Bolsonaro foi eleito com cerca de 50 milhões de votos, o que significa 1/4 da população brasileira. Um pouco menos de 1/4. Evidentemente, não é a maior parcela da população que apoia os pensamentos ou a mentalidade do capitão. Bolsonaro representa uma mente miúda de uma gente ridícula que quer manter os seus privilégios. E, por enquanto, o maior risco que estamos correndo é a cruzada que ele tem feito contra o saber e o conhecimento. A promessa de fechar universidades, a desqualificação de professores ou qualquer outra das inacreditáveis baboseiras que ele andou dizendo por aí. Tudo isso é, num plano imediato, a curto prazo, bem menos perigoso. Mas a longo prazo, o Brasil está se encaminhando para um obscurantismo que pode ser ainda mais temeroso, não propriamente para nós, mas para as futuras gerações. 4 anos de mandato talvez não sejam lá grandes coisas para as instituições brasileiras ou mesmo para o país, mas certamente 4 anos de mandato são muita coisa na história de vida de uma pessoa. E esta mentalidade que ele está incutindo no Brasil é muito mais perigosa do que propriamente as ameaças que ele andou fazendo. O que Bolsonaro merece não é a nossa atenção, até porque ele está bastante longe de ser digno dela. A ignorância dele e o seu completo despreparo são cada vez mais visíveis por tudo e por todos, dentro e fora do Brasil. O que realmente nós precisamos fazer com relação a ele é resistir. E a melhor maneira de resistir contra o obscurantismo é o conhecimento. Abra a sua mente para a possibilidade de conhecer novas pessoas, novas mentalidades, novas maneiras de entender a vida. Dedique-se aos estudos. Dedique-se a uma série que problematiza várias questões sociais. Dedique-se a colocar-se na posição de alguém que pensa diferente de você. O que o Brasil precisa é de cada vez mais arejar e construir pensamentos. A única maneira de resistir ao obscurantismo de Bolsonaro é resistindo pelo conhecimento. Dessa maneira, ele nunca vai atingir os objetivos que prometeu. Aliás, mais do que isso, preserve a sua própria mentalidade e cuide daqueles que estão próximos de você. Pessoas mais velhas ou pessoas mais novas talvez caiam nessa defesa fascistoide de que tudo tem apenas um lado, que só existe um lado bom das coisas. Não é por aí. Tudo tem muitos lados. Afaste-se da ignorância, descubra novas formas de pensar e entenda de uma vez por todas que o seu meio de viver é o seu meio e que ninguém está obrigado a ele. E sobre as inseguranças que nós todos sentimos o ano passado, relaxa.
ele não vai muito longe. Mas continue sendo firme nos seus propósitos. O pensamento claro, justo e honesto jamais vai se deixar vencer pela ignorância. Tchau!